Salve, Fenômeno Azul, muito prazer, eu me chamo Beto e faço parte da bancada do RemoCast. Antes de mais nada, eu queria pedir o teu like aqui nesse conteúdo, dá essa moral, dá essa força, te inscreve no canal, checa ali se o sininho tá ativado para tu receberes aí mais conteúdos do RemoCast sempre que a gente liberar por aqui. O teu like, o teu apoio é extremamente importante para o crescimento do projeto e também para a gente levar o remismo cada vez mais longe. E lembrando que este quadro aqui do RemoCast é uma parceria com Enciclopédia do Leão, essa página cheia de informações, históricos, curiosidades sobre o nosso amado Leão Azul. Também te indica seguir e acompanhar os conteúdos do Enciclopédia. Vamos lá para o raio-x do confronto. A torcida do Leão é muito exigente, todos nós sabemos. Isso explica a frustração após a última partida contra a Ferroviária, mesmo a gente tendo vindo de uma vitória na rodada anterior fora de casa. Durante o início da competição, perdemos muitos pontos, foram muitos vacilos jogando em casa e agora é mais do que necessário recuperar essa pontuação. Até porque, com a rodada finalizada, a gente pode estimar que temos ainda, no máximo, estourando umas 3 vagas para esse G8. Cada jogo a partir de agora é uma decisão e não seria diferente para a próxima partida contra o CSA. Vamos falar um pouco sobre esse confronto, preparação do Leão e o histórico das partidas contra a equipe das Alagoas? Vem com a gente! Eu sei que tu estás curioso para saber o que saiu dos acervos do Enciclopédia do Leão dessa vez. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa preparação do Clube do Remo, algumas notícias aí que pintaram durante a semana. Primeiro, a história do nosso lateral, Diogo Batista, que se destacou, chegou ali sem muita pompa, tem se destacado na equipe do Leão Azul. Lembrando que ele pertence ao Coritiba e a equipe, que é detentora dos direitos do jogador, resolveu renovar o seu contrato. Para isso, teve que fazer ali um bem bolado, né? Rescinde o contrato com o Clube do Remo, depois volta a assinar de novo quando ele já tiver tudo certo ali com o Coritiba. O certo é que o Leão serviu aí de vitrine, de trampolim para o lateral. A gente espera que ele continue com as boas atuações, né, galera? Que não deixe aí subir a cabeça esse, entre aspas, né, sucesso, porque não ganhou nada ainda tem muita coisa para acontecer e esse jogador pode ajudar, na minha opinião, pelo menos, o Clube do Remo a conseguir uma coisa melhor nessa Série C. E falando sobre a equipe, o que está se desenhando é que haja pelo menos 3 mudanças, galera. 3 mudanças. A volta do Marcelo Rangel, depois do Léo Lang ter cumprido a sua função nos jogos fora de casa, lá em Caxias jogou muito bem, no jogo contra a Ferroviária também fez umas defesas interessantes, na minha opinião não teve ali culpa do gol, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Teria que voltar já o Rangel? Demonstra segurança, é o dono da posição? Ou com essas partidas aí o Léo Lang merecia esse voto de confiança para ficar com a camisa 1 do Leão? O que vocês acham? Bom, escreve aí nos comentários. Tem também uma outra mudança na zaga. O João Afonso levou o cartão amarelo, está suspenso. Deve voltar o zagueiro Liger, que por muito tempo foi titular na equipe do Clube do Remo, inclusive capitão. Vamos ver agora como é que ele se sai nesse esquema do Rodrigo Santana, nesse esquema com 3 zagueiros. Então, uma modificação aí, 6 por meia dúzia. Falando de 6 por meia dúzia, na lateral esquerda, ainda bem, né? Devemos ter o retorno do Raimar, até porque o nosso lado esquerdo na última partida, infelizmente, comprometeu bastante, caiu de qualidade e o dono da posição está voltando para essa partida aí contra o CSA. No mais, a formação, o esquema tático deve ser
o mesmo. No entanto, o que preocupa, inclusive eu queria saber a opinião de vocês, que aconteceu na partida passada, foi a postura do Clube do Remo após fazer o gol, principalmente no segundo tempo. Né? Muito se falou sobre a questão do time recuar. Até o técnico comentou no pós-jogo, que conversou com a equipe, que isso não era mais admitido. Mas, para mim, assim, ficou claro que houve, de certa forma, uma orientação tática para aquela mudança de postura. Inclusive as linhas modificaram. Será que isso aí ainda é herança da época do antigo treinador, que o Clube do Remo tomava muitos gols no segundo tempo por essa postura defensiva? Não pode mais acontecer dentro de casa. Esse próximo jogo contra o CSA é uma decisão, são times que estão próximos na tabela e, de fato, vai mostrar se o Clube do Remo vai aproveitar a chance que está tendo de ainda brigar por uma vaga no G8 ou então lutar para não cair, né, meu irmão? Vamos falar desse histórico de confronto contra o CSA, que não é nada fácil, não. Vamos acompanhar aí os números. Clube do Remo e CSA já se enfrentaram por 9 vezes oficialmente. São 3 empates e apenas 2 vitórias do Clube do Remo. O confronto é desfavorável. Essa história começa lá em 1985, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Clube do Remo vinha do ano anterior de um vice-campeonato da Série B. A expectativa era muito grande, mas, infelizmente, em 85, o Clube do Remo não foi bem no Campeonato Brasileiro. Foram 2 derrotas para o CSA. A primeira delas, no Baenão, por 3-1. A segunda, jogo da volta, no Rei Pelé, 3-0 para os azulinos lá das Alagoas. 15 anos se passaram para as equipes se enfrentarem outra vez. Copa João Avelange, ano 2000. Clube do Remo numa crescente, aí não deu outra. Leão ganhou em Belém, no Mangueirão, 1-0. Gol de Jurinha, naquela campanha, inclusive, que levou o Leão para o acesso à Série A. No ano de 2017, 2 partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em Belém, empate em 1-1. Quem marcou o gol do Remo foi o atacante Jaime. No jogo no Rei Pelé, vitória do CSA por 2-0. Naquele ano, o CSA foi campeão da Série C, inclusive conquistando seu primeiro título nacional. Em 2021, ambas as equipes estavam na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e se enfrentaram 3 vezes nesse ano. Pela Copa do Brasil, CSA e Clube do Remo decidiram em jogo único, no Rei Pelé, uma vaga no mata-mata. Clube do Remo levou a melhor, no tempo normal, 1-1. Quem não lembra daquele gol do Shoa de fora da área que levou a decisão para os pênaltis, onde o Clube do Remo foi mais decisivo e venceu por 6-5. No Campeonato Brasileiro, 2 partidas. Em Belém, primeiro turno, Baenão, o Clube do Remo venceu por 1-0, gol do Renan Gorni. Já no segundo turno, jogo no Rei Pelé, o CSA levou a melhor, 2-0, e àquela altura do campeonato eles estavam lá no G4 brigando para subir, e a gente sabe muito bem, Clube do Remo naquela lamúria da Série B. Já no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Clube do Remo e CSA não passaram do 0-0 jogando no Rei Pelé. Foi ali a partida que sacramentou que ambas as equipes seriam nem-nem. Não iam nem subir, nem cair. Tá certo que esse próximo jogo aí tá prometendo emoções muito mais fortes do que foram as emoções do ano passado. Apesar de, no geral, o histórico de confrontos ser desfavorável para o Clube do Remo, nos últimos anos o nosso Leão Azul tem vencido os jogos dentro de casa contra o CSA, que é exatamente isso que a gente precisa na próxima partida, uma vitória. Só assim a gente vai se manter vivo em busca da classificação e, ao mesmo tempo, consegue despachar um adversário direto que também está ali no meio da tabela. Então conta aí pra gente nos comentários, galera. Gostaram desse conteúdo? Sobre o time
Viriam com essas mudanças ou fariam alguma coisa diferente? Qual a expectativa para esse jogo aí contra o CSA? Leão tem que começar com tudo, marcando em cima, pressão da torcida para garantir logo esses gols no primeiro tempo, mas não pode vacilar no segundo, né? Não pode recuar muito, trazer o time para sua área para não sofrer riscos. Chegou o momento decisivo da Série C. Vamos lotar o Mangueirão, empurrar o Leão para frente e, se Deus quiser, conseguir um bom resultado para encaminhar um futuro melhor nessa competição. Forte abraço, galera. Não esquece de deixar o like nesse conteúdo, te inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Saudações azulinas a todos e todas.